Atire a primeira pedra quem nunca ouviu dizer que não vê a hora de se aposentar para comprar aquela casinha na praia e finalmente aproveitar o tempo livre vivendo de poupança acumulada. Não sei você, mas lá em casa todo mundo. A realidade atual não poderia ser mais diferente. Com o aumento da longevidade, tudo indica que ao completar 50 anos, as pessoas chegam apenas à metade das suas vidas, tanto no pessoal quanto no profissional. No Brasil, a população acima dos 50 anos já ultrapassa a marca de 50 milhões. E nas próximas 2 décadas, a estimativa é que mais da metade da força de trabalho do país seja composta por pessoas com mais de 45 anos. Já pensou nisso? É a primeira vez na humanidade que vemos 5 gerações convivendo. É muita gente, né? De 2012 a 2021, o salto foi de 22,3 milhões para 31,2 milhões de pessoas. As pessoas vão viver cada vez mais, trabalhar cada vez mais. E ainda não estamos preparados para isso. Já pensou? Em 10 anos, gente, vai ser um tsunami no Brasil. Lá na Itália, a gente tem muito que aprender com eles ainda. Eles possuem uma cultura que valoriza as pessoas maduras. Tanto que médicos da Itália passam a considerar uma nova idade mínima para uma pessoa seja considerada idosa somente aos 75 anos. Uma pessoa de 70 anos hoje faz aquilo que uma de 50 faz, só que com mais experiência e uma capacidade intelectual bem superior. Para retardar isso, é preciso tomar iniciativas que produzam riqueza, cultura e vida social. Bernabé, da Itália, diz que seu pai fundou uma produtora de cinema aos 70 anos. Sabia disso? E no Brasil? Quem está de olho nos profissionais maduros? De olho na escassez e de mão de obra especializada, companhias como PepsiCo, Deloitte, Credicar, Banco Neon estão desenvolvendo programas para aumentar a diversidade etária das suas equipes. Algumas habilidades profissionais, acima dessas pessoas de 50 anos, passaram a ser vistas como estratégicas para os negócios. E na lista das competências, você sabe, comprometimento, inteligência emocional, experiência, é o que não falta para esses funcionários mais maduros. Entre esses, o poder de persuasão, é aquele jeitinho de conversar, confiança, que muita gente jovem não tem. Então é essa bagagem de vida que torna o seu diferencial. São eles que vestem a camisa da empresa, termo que hoje os jovens pouco conhecem. Isso quem fala não sou nem eu, é o Ismael Dias lá da Conta Fácil. Bem, mas como é a minoria das empresas que abriram para a inclusão profissional desses profissionais maduros, na grande massa existe preconceito ainda acima das pessoas acima de 50 anos e mais ainda no sexo feminino. A recolocação no mercado de trabalho, elevar o cargo, muitas vezes até a própria carreira já vem com prazo de validade. É ou não é? Em períodos de crise, as mulheres, ainda mais com 50 anos, são as primeiras a ser dispensadas. E eu sou prova disso, eu vivi isso. No último ano do Banco Internacional que eu trabalhava, eu era a única mulher de Santa Catarina, com 37 anos, eu atendia grandes contas de Santa Catarina, eu tinha o mesmo cargo master que os outros, e quando eu fui fazer a rescisão de trabalho, eu descobri que era o menor salário. Infelizmente, a discriminação é real. E quando a doutora Dailton me convidou para falar sobre aposentadoria, eu vou falar. Mexeu mesmo com muitas emoções que estavam lá guardadas. Eu revivi muita coisa que aconteceu e ainda tudo que está por vir. Eu fiz transição de carreira aos 37, após o nascimento do meu último filho, exatamente no momento de crise que o banco estava, que precisou demitir 2.000 funcionários do Brasil. E eu estava entre eles, né? Mulher, mãe de 2, beirando os 40, poucas chances de evolução na empresa, que era gerenciada por homens. Enfim, foi o pontapé que eu precisava para fazer a mudança da minha vida e descobrir tantas coisas maravilhosas da constelação familiar. Aquela mulher que eu projetei há mais de 20 anos atrás, solteira, viajante, sem filhos, ela não se encaixava mais com a mulher de 40, 2 filhos, casada, com casa. Eu não conseguia levar os filhos para a escola, não conseguia acompanhar as reuniões da classe
eu estava ausente na minha função de mãe e isso me doía. Então a vida te traz empurrão para tomar a decisão daquilo que você não consegue ter coragem de fazer sozinha, não é verdade? E esse empurrão pode ser uma demissão, o divórcio, uma doença. Algo externo te empurra para se movimentar no fluxo que você por si só não consegue tomar iniciativa de fazer. E eu recomecei do zero uma nova profissão há quase 10 anos, depois que eu conheci constelação familiar. E durante esses quase 10 anos foram cerca de 56 workshops e vivências que eu realizei, redescobri novas habilidades, dons que eu nem fazia ideia que eu tinha. Então é maravilhoso quando a gente se permite o recomeço. Agora deixa eu perguntar para você, você sabia que o ciclo da mulher, dos 37 aos 40 anos, exatamente nesse período, que não foi em vão, não foi ao acaso que aconteceu minha mudança de carreira, se inicia a era de muitos questionamentos da sua própria identidade, dos seus valores, vazios começam a incomodar, começam a ganhar mais espaço. Você percebeu aí esse chacoalhão exatamente nessa fase da sua vida, beirando os 40? E teve algo bem interessante que eu descobri na mitologia grega. Aos 40 anos, Atena, Deméter, Hera, Ísis assumiram a sua condição de rainha. Encontraram o seu verdadeiro poder aos 40 anos. E agora eu quero perguntar para você, como foi a tua fase dos 35 aos 45? Quais questionamentos começaram a surgir para você? Havia um vazio te incomodando, aquele desconforto? Você percebeu que sintoma era esse? Aquela ansiedade que começa a aumentar? Eu vou te contar uma novidade. Não era um vilão. Ele veio só para começar a apontar para você, a te mostrar que há uma rainha a ser desperta aí dentro. E é sobre essa inquietude que eu vou falar com você e deixar uma mensagem muito clara da mulher madura de 50 a mais que está aí me assistindo. Mulher, você está apenas na metade da sua vida. Tem muito ainda para ser vivido. Acolhe no coração, acolhe esse caminho que está desejando mostrar para você, para fazer diferente daquilo que você viu, daquilo que você viveu, do que veio através das gerações para você. Talvez você já tenha ouvido falar de Laila Valias, especialista em economia prateada. Já viu esse termo? Ela é cofundadora do IP 50+, de atividades econômicas associadas às necessidades de pessoas acima de 50. Ela falou na Forbes. Hoje temos até 5 gerações convivendo, que altera muito o referencial que tínhamos anteriormente. Por isso, para muitos profissionais que já passaram dos 50, o momento não é de sombra e água fresca, é de reinvenção. E é preciso fazer um mergulho interno para entender esse novo papel. O que fazer? Por quantas horas? Qual que é o propósito de vida? E é por isso que muitas vezes se busca por uma função que preencha esse propósito, que seja emocionalmente envolvente. Eu falarei sobre isso daqui a pouquinho. Gente, a vida é vista como ciclos e não como uma linha reta e contínua. É só você prestar atenção. Se você vê uma linha reta, você faz um eletrocardiograma. O que significa? Diz aí pra mim. Que você está morta. Então, por que muita gente busca esse lugar? O nosso lugar de crescimento é exatamente o contrário. É onde existem os picos. Aonde a gente cresce, aonde a gente evolui e onde a gente precisa aprender como fazer diferente. E quando eu falo nesses ciclos da vida, esses são os 3 principais pilares. O aprendizado lá no início da vida. A nossa fase de aprendizado é quando acontece a absorção, é quando acontece a dependência, quando estamos dependentes ainda, absorvendo, aprendendo. O segundo é a aplicação, quando a gente está acumulando, fazendo, a gente está no modo fazer, no modo construção. Aí vem a independência. E o terceiro pilar é a transmissão da sabedoria, que é a fase que você está vivendo agora. Gente, o conhecimento não se aposenta.
E é a partir dos 45 anos que inicia na mulher, que é chamado de crise da meia-idade, mas na verdade é um período de reinvenção. E são esses questionamentos que começam a aparecer em você, esses sintomas que começam a surgir, que estão provocando você para uma nova vida. Crenças do tipo, a sua produtividade está chegando ao fim, isso é crença. É medo de muitas mulheres. E é chegada a hora de virar a chavezinha daquilo que você aprendeu, daquilo que você viu, daquilo que dizem. E é exatamente nessa fase que muitas mulheres mudam de carreira, reavaliam o que realmente vale a pena. Inclusive, muitas se divorciam também, dos 40 aos 50. Muitas mudanças acontecem por dois motivos. Ou por desejo, ou por necessidade. Deixa eu contar que não é só a mulher não que passa por isso. Outro dia, numa roda de vizinhos, aqui onde eu moro, a faixa etária, a gente estava numa roda, estava entre 40 e 70 anos. E o assunto naquele dia era exatamente esse, a idade dos lobos e a idade das lobas. Só que quem estava falando sobre o assunto eram os homens. E eu estava lá pianinho, só ouvindo eles. E eles estavam comentando com os outros, entre eles, quantos divórcios e quantas mudanças aconteceram exatamente na fase dos 40 anos. Quem falou isso foram os homens de 70 e os homens de 40, que é outra geração, também passando pela mesma coisa. Então, nessa fase, velhas máscaras começam a cair. Aspectos ocultos da própria natureza começam a surgir. O que você suportou durante uma vida já não se encaixa mais. E se inicia um segundo ciclo produtivo na sua vida. E para inspirar vocês, eu trouxe aqui alguns exemplos de mulheres que recomeçaram após os 50. Perceba só. Vita Christoffel, ela relembrou o sonho da infância de estar nas passarelas e se reinventou de modelo. Marta Monteiro e Verônica Forá, aos 67 e 64 anos, do interesse mútuo em construir uma moradia compartilhada, nasceu a startup Colive. É uma moradia compartilhada para mães solos, divorciados e idosos que não querem permanecer na casa dos filhos. Leila Gravano, 55 anos, se reinventou na carreira de professora de inglês. Leila enfrentou dificuldades para encontrar auxílio, para empreender e transformou a sua dor em oportunidade e criou o projeto de mentoria Empreendendo Após os 50. Dulce Pena, professora de psicologia da UFSC Santa Catarina por 30 anos. Ela fundou o Laboratório de Informação e Orientação Profissional LIOP, onde coordenou o programa de orientação na aposentadoria aos professores. Olha que legal! A Carla Leiner, aos 55 anos, jornalista, ela tinha uma revista semanal de gastronomia de uma rede grande de supermercado, com uma equipe de funcionários de 10 pessoas, e da noite para o dia ela perdeu tudo. A agência encerrou o contrato com ela e ela se reinventou. Sabe de que jeito? Ela abriu um canal no YouTube com a sua mãe, de 77 anos, chamado Minha Idade Não Me Define, falando sobre o recomeço após os 55 anos. Agora eu quero conversar contigo, bem de pertinho, sobre essa dorzinha que pode estar aí no teu coração. Como lidar com o recomeço? Como lidar com os desafios? Com os medos dessa segunda fase do ciclo produtivo da mulher? Da capacidade de criar uma nova vida? Não importa se você está trabalhando, se você está parada, se você deseja voltar para o mercado de trabalho, se você deseja inovar o que você vem fazendo, o importante é você começar por aqui. Primeiro, fazer as pazes com o seu ciclo produtivo, desenvolver a sua criatividade. Segundo, entrega. Se você não mergulha de cabeça, como você vai se envolver e aprender a se relacionar com paciência? Nessa fase também, os estudiosos de astrologia chamam esse período de Quiron, o retorno de Quiron. É um período de cura e regeneração, de reavaliar novos padrões,
pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então a minha chamada é aqui para você prestar atenção quais foram as crenças, as falas que vieram de gerações que você ouviu da sua mãe, da sua avó, a respeito do seu período produtivo. Ser mulher com 50 a mais não é anúncio do fim da vida. É a coroação da mulher sábia que habita em você. E é fundamental aprender como lidar com essa fase. O que me alegra é que você, se está aqui agora me ouvindo isso, é porque você já sentiu no teu coração, já sentiu ressoar que está na hora de uma mudança. E você está aberta para isso. E você certamente é a buscadora da tua família, é ou não é? E fazer diferente do que viu e aprendeu é encontrar paz numa nova forma de caminhar. Então eu vou te contar uma novidade, que você já deve ter percebido aí no seu dia a dia e talvez não tenha nem tomado consciência. Você percebeu que com a perda da fertilidade física, você teve um aumento da criatividade, da sua espiritualidade? Percebe que a mulher sábia que habita em você está mais sensível espiritualmente, sentindo mais as experiências com mais intensidade? Você não perdeu a capacidade de criar. Nós nascemos para dar luz. Nós somos eternas parteiras. Você só precisa saber como se reconectar com a sua própria natureza, com a sua criatividade, com a sua sexualidade, com a energia vital que há em você e de forma simples. Algumas mulheres podem até perguntar, Rafa, mas eu não tenho mais útero, como que eu faço? Gente, não é sobre órgão, não é sobre menstruação, não é sobre ter sido ou não ter sido mãe. É sobre as qualidades natas da polaridade feminina que há em você, da sua força primitiva que permite a abertura da visão da mulher sábia que habita em você. Quando nos enrijecemos, ficamos bravas, ficamos raivosas, quando a gente fica amargurada com a vida, mergulhada nas feridas e no passado, após os 50 anos, com pensamentos tóxicos, comportamentos que não são de crescimento, aí sim que os problemas aparecem. E como se conectar com o seu feminino? Jejum, meditações, conexão com a natureza, utilizar ervas no banho de assento inclusive, inclui ervas. Você pode incluir óleo essencial de jasmim, de rosa, de gerânio, reaprender a se tocar, a sentir tua pele, a perceber o teu cheiro, abrir os sentidos e as percepções. Essas são algumas ações no teu dia a dia que ajudam a libertar o medo, a centrar, a trabalhar a tua autoestima, melhorar o teu humor, afastar a tristeza. É ou não é? Você não muda de humor quando você toma aquele banho cheiroso, com calma, percebendo os próprios sentidos? Então, agora eu convido você para fazer uma prática. Uma prática, um exercício sistêmico com âncoras de solo. Pega aí uma folha de papel. Essa folha de papel, você corta ela em dois, não te preocupe em fazer certinho, e escreva número 1 e número 2. Agora você coloca elas no chão, vira de cabeça para baixo, coloca as duas folhas de cabeça para baixo, mistura. Eu vou fazer um centramento aqui para te trazer para a presença, para você poder estar presente para fazer essa atividade. Topa? Então vamos lá. Fecha os olhos, respira, traz a atenção para o teu coração. Sente vir lá nos teus pés a energia da terra, percorrer as tuas pernas, passar pelo teu útero, pelos teus órgãos, pelo teu coração. Sinta o teu coração abrir frestas e expandir. Sinta passar pelos teus ombros, subir pela tua garganta. E essa atenção vai indo para trás dos teus olhos. Respirando e soltando.
Preste atenção se há alguma parte no teu corpo que está rígida, que está tensa, e solte, movimente. Não existe certo nem errado do que a gente vai fazer. É somente para abrir os nossos sentidos. Se permita, tá bem? Então pode abrir os olhos. E com os 2 papéis no chão, fique de frente para eles, com eles virados, bagunça um pouco, para você não saber qual que é o número. E deixa o teu corpo te levar para o número que mais te chama a atenção. Fique em cima desse papel. Fique em cima desse papel. Respire. Deixa essa informação escanear o teu corpo. Perceba qual é a sensação de estar nesse lugar. O teu corpo vai trazer os sinais do real significado de estar nesse lugar. Perceba se tem alguma parte tensa, como estão as tuas pernas. Agora escreva. Escreva no papel quais foram as percepções e os sentimentos que você teve em estar nesse lugar. Se você sentir curiosidade em saber como que é estar no outro, não tem problema. Pode fazer a mesma coisa, dá pause no vídeo e anote. Então, vamos saber o significado? Qual foi o primeiro lugar que você foi? Para quem foi no número 1, fecha teus olhos para ouvir o que eu vou dizer. O assunto agora é com a tua alma, não é com o teu cabeção. O número 1 é sobre a função mãe. Perceba como que é estar na esfera feminina. Quais foram as sensações do seu corpo? Como o seu corpo comunicou para você? Ele ficou mais rígido? Ficou mais solto? O quanto você tem se cobrado ou o quanto você tem sido uma mulher extrovertida, mais leve? O que sua mãe ensinou a você sobre o feminino? Sobre ser mulher, a mulher há 50 anos. Perceba na sua vida se você está num movimento mais passivo, mais sentimental, se você está mais na defesa, mais no ataque. Aqui são somente percepções. Estamos somente abrindo os sentidos para o que a gente vai trabalhar no próximo módulo. Escreva. Escreva tudo isso que eu trouxe para você e o que mais vier para você relacionado à função mãe, a como foi estar nessa esfera, tá bem? Escreva e pode dar pause se você ficou no número 1. Agora quem escolheu o número 2, fecha os olhinhos também. Nós vamos falar sobre a função pai. Feche os olhos e perceba como foi estar na esfera do masculino. Como que suas pernas ficaram nesse lugar? Você estava confortável ou insegura? O quanto você ficou entre as discussões do papai e da mamãe, lá na tua infância? O quanto você ainda está nesse lugar de ficar entre a relação e as brigas e
e os assuntos dos outros. O quanto rígida você está na sua vida? O quanto seu coração ansia por um amor de um homem? Perceba e escreva o que vier no teu coração. Esse é um exercício somente de percepção, para a gente abrir os sentidos, para a gente perceber em qual é a energia que nós estamos mais conectados, com a masculina ou com a feminina, com a função pai ou com a função mãe. E perceber o seu lugar nessa fase da tua vida, se você continua ainda focada nos assuntos do passado, ligadas ao papai e à mamãe. Tá bem? Se você quiser anotar aqui embaixo, aqui no módulo, o que veio para você, eu vou adorar saber quais foram as suas percepções, como é que foi realizar esse movimento para você, vou adorar receber. Agora toma água, caminha um pouquinho, deixa fluir tudo o que veio e vamos para o próximo módulo. Beijo!